Livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 71, sacudir o pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Jesus, Mateus 10:14. Os propósitos discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés não é conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em fase da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar ao trem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que, ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, acaso, que o negador e a indiferente são igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Recomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo, e a ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Que assim seja. Lição 72. Contempla mais longe. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, Lucas 6:38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentando a focas. Para o selvagem da floresta não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento a cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz consigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturado ou tranquila, em que colocas a própria mente, e dentro de organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que te invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes e, se te refixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem te abriga, será sempre a tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Que assim seja. Lição 73. Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, Colossenses 2:6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações, entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, deve-se a falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo, às vezes sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado,
na espontânea renovação da estrada comum para que na nova luz se faça o raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absolveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho da fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já se recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Que assim seja. Lição 74. Más palestras. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, 15:33. A conversação menos digna deixa sempre o traço de inferioridade por onde passou. A atmosfera da desconfiança substitui imediatamente o clima de serenidade. O veneno das investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que ouvem a mentira e a demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem, em todos os lugares, a perseguição implacável e imprescindível se torna manter-se um homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras avirantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios, malsões da vilhareira? Conserva como ages. Em todas as ocasiões há recurso para reedificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Que assim seja. Lição 75. Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo, Filipenses 2,14. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra. Sobre o bem, o amor e a verdade são focalizados em malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles tudo está errado, nada serve, não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente, suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Que assim seja. Lição 76. As testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo, Hebreus 12:1. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta.
generoso degrau para a ascensão infinita, e em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grandes nuvens de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre, a esmo, sem razões sólidas com base no amor e na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado. Enquanto perdura a nova tarefa, lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje e não esqueças de que acompanham em espírito, cheio de preocupação e amor. Que assim seja. Lição 77. Responder. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que os saibais como responder a cada um. Paulo, Colossenses 4:6. O ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve reforçar-se para adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redaguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando os espetáculos da cidade, ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista. Não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo com vista aos defeitos. Cada criatura tolerará com benefício determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir, tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Em favor de si mesmo, não ouvides o melhor modo de atender a cada um. Que assim seja. Lição 78. Segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Paulo, Romanos 8:13. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação seria fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontra-se com a morte a cada passo. Para a consciência que deve a infelicidade de esperar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho, destinado à purificação espiritual, sente o clima de revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em fase de apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes do mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é intolerável a disciplina constituir angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo.
Destitoso homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre, e se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou às melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com um lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão repulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Que assim seja. Lição 79. O Mas e os discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, Filipenses 4,13. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da vontade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver as lições. Segundo, estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomendo os meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não pode fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão da ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apredejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Que assim seja. Lição 80. O não e a luta. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Jesus, Mateus 5,37. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de sua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria aos que te pedem um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, ser leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem senso, bajulatório, e o não deve ser dito com aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre, que o Senhor não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Que assim seja.